E muito boa tarde para você que nos assiste. É uma alegria ter a sua companhia e confiança na nossa escolha de profissionais de excelência que esclarecem as nossas dúvidas diariamente aqui no Consulta ao Doutor. A expectativa é grande, esse é o último ao vivo do ano. Como a Jaque comentou, tem muitos programas inéditos para essas que são as nossas férias, né? Então, muita coisa boa preparada com muito carinho para você que nos prestigia e escolhe nos assistir diariamente. Olha, o tema de hoje, ele traz essa parte de como lidar com o estresse de fim de ano. Então, um misto aí de alegria por sobreviver a esse momento difícil que a gente ainda atravessa de pandemia. Ao mesmo tempo, parece que o tempo está escasso para resolver tudo que ficou. As festas de final de ano durante a pandemia, como lidar com situações que podem sim ser difíceis aí, de repente recusar um convite porque você não está pronto para encontrar as pessoas que você passou aí longo tempo distante, né? Tudo isso vai ser abordado no programa de hoje. A nossa convidada é queridíssima e super especial. Ela é psicóloga clínica e minha amiga, doutora Triana Portal. Doutora, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Uma delícia estar com você no último programa do ano, né? Eu espero começar o ano que vem também com bastante tema diferente, que a gente se veja como sempre. Eu agradeço demais o convite e é uma honra sempre. A gente que agradece ter você por aqui. É uma alegria poder falar sobre esses temas e com a leveza que você traz, né? Eu acho que você consegue falar fácil, chegar mais perto do nosso público com informação técnica de qualidade. E esse acesso, né, que durante muito tempo ainda há um pouco de preconceito com a busca pelos profissionais da saúde mental. Mas se tem algo que a pandemia elucidou pra gente, foi de fato essa necessidade, né, doutora? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que aqui no Brasil ainda, olha, e tem países assim que a gente julga ser mais, vamos dizer, desenvolvidos, que não tem, ainda tem bastante preconceito, mas a gente conseguiu, olha, eu sou formada há 25 anos, nesses 25 anos mudou muito a forma como as pessoas enxergam a profissão e assim, o acesso também aos profissionais ficou muito mais fácil e eu acho que isso é muito bom, né? Porque assim, a saúde é uma coisa só. As pessoas falam de saúde física, mas a saúde física depende da saúde mental. A saúde mental também depende da saúde física. Então, a gente precisa cuidar do todo. Com certeza. Parece que no fim de ano, você percebe isso, na sua própria vivência, no consultório, parece que o tempo vai ficando mais escasso, então que a gente parece que não vai dar conta, ou de fato não vai dar mesmo, e também parece que a gente quer encerrar tudo, todas as pendências até o dia 31, mas não é tudo que funciona exatamente até o fim de ano, né? Então tem empresa que está parando hoje, tem empresa que já parou agora, né? Nessa semana que a gente termina hoje, que finda hoje, os dias úteis, nem trabalhou mais, então entregas, se você está abrindo um negócio, tem pendências aí de fornecedores, muitas vezes já encerrou, como se o ano útil já tivesse encerrado, e aquele sentimento de impotência, de não conseguir, de não dar conta. Sim. Nossa, realmente, o estresse é muito grande. Eu acho que para a maioria das pessoas, a gente fala aqui assim, não da exceção, mas sim da regra, né? Para a maioria das pessoas acaba sendo muito corrido pelas questões práticas mesmo, de tempo, né? Fechamento de empresa, mais trabalho, algumas áreas ficam com mais demanda, né? De coisas a fazer dentro de um prazo específico. As crianças que entram em férias e as mães que trabalham, que têm as crianças. Enfim, a gente pode aqui elencar assim, um sem número de situações que fazem com que assim, o tempo fique mais comprimido, né? E também tem a questão emocional, né? Para algumas pessoas é uma época só de festa, né? De alegria, de enfeite, de coisa brilhante. Para outras pessoas
não é. Algumas pessoas ficam um pouco mais deprimidas, tem já assim, é uma época que muito simbólica, então traz, né, questões, vamos dizer, de perdas, principalmente na situação sanitária que a gente está vivendo e as perdas todas que foram acumuladas aí nesses 2 anos, quase 2 anos aí. Então tem pessoas que realmente já tem uma tendência, né, a se sentir mais triste, mais pensativo, essa coisa da retrospectiva, o que eu fiz, o que eu não fiz. Então, acaba que, vamos dizer, para 75%, vamos dizer, tem uma pesquisa que eu não me lembro qual foi o órgão que fez, 75% das pessoas acabam mais ansiosas, mais estressadas, e com consequências lá já para o começo do ano. E essas consequências são em função do quê? Dos excessos, né? O excesso de trabalho, o excesso de cortisol e adrenalina no cérebro, que aí faz com que a pessoa, né, se sobrecarregue. O excesso de demandas pessoais e atender às alheias. Então, eu quero fazer tudo, eu quero agradar todas as pessoas, eu quero dar presente para todo mundo, eu quero ir para todas as festas que eu for convidada, né? Então, isso acaba sendo impossível. Eu acho que a gente tem que impor limites, né? E a gente tem que abraçar o que a gente consegue carregar. E cada um tem uma força diferente, né? E isso não é demérito para ninguém. Algumas pessoas realmente têm mais energia e têm possibilidade, até pela sua rotina. Então, a gente não pode se comparar. Nossa, mas o fulano conseguiu fazer tudo isso e ainda cozinhou a ceia de Natal, né? Mas cada um é cada um. Então, a gente tem que assim, olhar para si e assim, o que eu posso fazer, né? Então, hoje eu estou no dia 17 de dezembro. O que eu vou conseguir fazer até o dia 31? O dia 31 vai acabar o ano, não o mundo. Né? Isso, então, assim, isso é uma data simbólica, uma data importante, mas é só uma data, né? O dia 1º de janeiro, a vida continua, né? E tudo pode esperar. Então, assim, a gente faz o melhor. Quando eu digo isso também, não é para a pessoa ir lá para o outro lado e falar assim, não, então agora eu vou sentar aqui, né, e vou procrastinar. São só dias que seguem São só dias que... então Não, a gente tem que, né, a gente tem que se mobilizar, aquela ansiedade boa, a gente tem que dar o melhor de si, né, fazer o máximo possível dentro do seu limite, sem fazer com que chegue nesse último dia do ano e você esteja assim super estressado, cansado, cheio de dívidas, cometendo diversos excessos, né? Então, excesso, às vezes, a pessoa que já tem uma dificuldade, né, ali com os impulsos, o controle dos impulsos, então ela vai comer demais, ela vai comprar demais, ela vai brindar demais. Então, isso tudo, assim, tudo que é demais não é bom, né? Porque a gente tem depois aí que lidar com as consequências disso. Então, faça tudo que puder, priorize, isso é importante, né? Então, às vezes, as pessoas têm, olha, eu preciso, ao mesmo tempo, estar aqui e ali, eu preciso... Põe na balança, né? O que é mais importante para você, o que é mais necessário, o que dá para deixar para depois. Essa parte da organização também é muito importante. O brasileiro é muito, muito solto, é aquela coisa de remediar, né? Não de se planejar. Então, assim, se você tem já uma agenda, uma lista de coisas que você pretende fazer, que você pode fazer e você seguir, mesmo que não seja à risca, você vai conseguir não se sentir assim, essa coisa de que não vou dar conta, né? Porque você já tem ali tudo elencado o que você pretende e pode fazer. E o que não der para fazer não tem problema, né? Desde que, lógico, você dê o seu melhor e assim, se não conseguir, não precisa ter culpa. Outra coisa, né, emendando aqui, que as coisas vão vindo à cabeça, no começo do ano vem aquela coisa, as resoluções do ano, né? Então a pessoa faz lá aquela lista que assim, olha, nem a Mulher Maravilha, nem o Super-Homem daria conta, né? Então, primeiro, você tem que ter expectativas e se impor resoluções realistas, né? Mas enfim, aí a pessoa vai lá e vai puxar aquela lista e vai dizer assim, poxa, eu não fiz isso, não fiz aquilo, não fiz aquilo. Mas a pessoa não lembra do que ela fez. Às vezes não está naquela lista, mas ela fez muitas outras coisas bacanas, conquistou muita coisa. Então, assim, a tendência, né, da gente é olhar mais para o negativo, para o que falta, e não olhar para o
o que sobra, para o que tem, né? Então, se você parar para pensar, né? Olha, eu estou com saúde, eu estou aqui, eu estou conseguindo reclamar que tenho muita coisa para fazer, isso só já é uma bênção, né? Então, assim, se você conseguir olhar para essa retrospectiva, para esse balanço do ano, né, das coisas boas que você conseguiu conduzir, concluir, tolerar, suportar, já está muito bom. E as coisas que você não conseguiu, coloque de uma forma realista, né? Não assim lá em cima, o ano que vem eu quero mudar tudo, completamente tudo da minha vida. Não. Coloque de uma forma realista e aí, né, um passo por vez. Em cima Sim. daquilo. A gente também não costuma esquecer um pouquinho essas resoluções, então elas ficam muito nítidas agora, que a gente se sente meio paralisado em começar alguma coisa, parece que não dá para começar nada agora, né? E dá. Sim. Então aí o procrastinador, ele já deixa pra... Não é nem dia 1º de janeiro, porque 1º de janeiro é feriado e ainda segue o domingo e só vai começar o quê? Dia 3, né? Agora tudo é para o dia 3 de janeiro, que é a primeira segunda-feira do ano. A gente não esquece dessa lista, então você falou... E tem gente que põe no papel mesmo, né? E depois vai pegar essa lista só agora. Coisas que, de repente, no decorrer do ano, poderiam sim ter focado mais para fazer acontecer. Outras situações aconteceram e, claro, a gente conquistou também. Mas aquilo que está no papel, que vai trazer uma frustração agora, por que não criar um compromisso de rever essas resoluções ao longo do ano? Isso não ajudaria nesse estresse, nessa ansiedade? Excelente o que você falou, né? Eu proponho aqui um olhar compassivo, né? Um olhar gentil para si mesmo, de que assim, você não conseguiu, você aceite e lide bem com isso, mas tem isso que você falou também, é muito fácil você se propor, se comprometer com um monte de coisas, né? E aí depois simplesmente esquecer, no fim do ano chega lá e fica aquela culpa, aquela coisa de vitimização, de ai, porque eu não consegui, mas você, né, não trabalhou para isso, né? Eu acho que tudo na vida requer o seu empenho. Com certeza. Né? Então, quando eu falo de planejamento, é tudo. Então a gente chega no fim do ano, está cheio de dívida e tal. Mas você também tem que saber, por exemplo, dependendo da profissão que a pessoa tem, ela tem que se preparar, por exemplo, para os meses em que ela ganha menos, claro. Se ela não for uma pessoa que trabalha, né, com salário registrado, um profissional liberal, por exemplo. Então, ela tem que... Não adianta ela esperar a coisa acontecer para depois... chorar o leite derramado. Então, existe isso, assim, de você tem coisas que você pretende fazer, que você deseja, empenhe, mesmo que seja um pouquinho, que eu falei, né, passo a passo, mas que seja uma coisa contínua. Não dá para, assim, no começo do ano, achar que você vai fazer tudo aquilo, esquecer e pegar essa lista no final do ano e aí cair nessa coisa de tristeza, de culpa, de vitimização. Aí, realmente... Não dá, né? Faltou aí o seu comprometimento com as coisas. 3337-5886, você manda sua mensagem através do nosso WhatsApp, tá passando por um momento aí de estresse desse fim de ano, quer saber como lidar com essa situação? 0 operadora 11 3337 5886. Tem participação do público no WhatsApp? Vamos colocar na tela. Tem. A Kívia faz a pergunta. Sempre no fim de ano, me dá uma ansiedade que me deixa sufocada. Não sei se é cansaço psicológico ou mental. Obrigada pela sua pergunta. Esse cansaço que ela refere, primeiro, obrigada pela participação. Esse cansaço é isso que a gente está falando, é o acúmulo de coisas e, assim, tudo num espaço de tempo que não chega a ser um mês inteiro. Então começa, vamos dizer assim, quando a gente fala de fim de ano e compras e consumo, isso já começa no final de novembro com a tal da Black Friday. Isso mesmo. Então a gente tem um mês que fica assim, o trânsito piora, a correria das pessoas, o excesso, né, de confraternização, festa, mais trabalho. Então não tem como, né? Mesmo a pessoa mais equilibrada, ela acaba sendo afetada por esse período. Né? Justamente porque tudo que está no entorno dela, mesmo que seja a pessoa mais serena, que tenha mínimo de compromissos, o entorno dela
já está diferente. Então ela acaba sendo realmente influenciada e esse estresse ele acaba, vamos dizer, sendo absorvido. Agora, se a pessoa já vem, né, de um ano, e foi um ano difícil para todos, né, já vem de um ano difícil, chega no fim do ano, e agora existe uma demanda reprimida, porque Isso assim, mesmo. no ano passado, né, não teve, a coisa, né, não foi possível ter pior, festa, né? não foi possível encontrar as pessoas, então algumas pessoas agem como se assim tivesse que recuperar tudo de uma vez só. Gente, não pode, não dá, né? Então assim, o que eu falo, a pessoa sente, é importante, eu acho legal quando a pessoa percebe que ela não está bem. Poxa, eu tô me sentindo sobrecarregada, porque isso é o sinal, né, da sua cabeça, do seu corpo, que você precisa de atenção, você precisa rever o seu dia a dia, os seus afazeres, né? E é isso que eu falo. Então, dizer não, né? Assim, dicas para quem está se sentindo sobrecarregado com esse estresse, com essa sensação de que não vai dar conta, né? Assim, dizer não quando possível, priorizar, né? Ter limites assim, não negociáveis, vamos dizer assim, que assim, isso eu não quero, né? E tem pessoas também, assim, muito, né, em consultório, vem as situações assim, como lidar nas festas de família. Isso mesmo. Isso é um estresse que às vezes não está, para algumas pessoas, nem está relacionado a essa correria, ao consumo, a lidar com as festas. Às vezes é uma coisa mais, assim, intrafamiliar mesmo. De relacionamento. De relacionamento. Mesmo, né? Então, assim, eu vou ter que encontrar aquele parente que eu tive aí uma desavença, ou com aquela outro parente que faz perguntas indiscretas e que sempre fica provocando ali, né? Que é uma pessoa irônica, uma pessoa... figuras clássicas, né? Sim. Quem não tem, né? Quem não tem? Então, como lidar, assim, né? Eu preciso encarar essa situação? Cada caso é um caso, lógico. Mas, no geral, eu acho assim, não é numa festa de Natal, numa festa de virada de ano, que a pessoa vai resolver um problema que já se arrasta há muito tempo. Eu acho que não é lugar nem momento para resolver nada. Tá. Então, nessa situação aí, tente, assim, levar da forma mais leve possível, né? Se puder, assim, evita conversa. Se a conversa começa a ficar mais, vamos dizer, mais provocativa, né? Você, assim, se precisar, se realmente não tiver jeito, né? Fale para a pessoa, olha, não vamos estragar a festa, né? Vamos falar disso em outro momento. Ou assim, não é também momento para perdão. Ah, não, vamos perdoar e aquela coisa. Eu acho que é complicado, né? Assim, não estou falando que não tenha que haver, assim... Mas não é obrigatório haver, né? Não naquele momento. Eu acho que um momento em família é para que seja uma coisa harmoniosa, sem atritos. Respeito, né? harmonia. Respeito é importantíssimo. Tá. Então você não precisa ir lá agradar a outra pessoa, você não precisa fazer uma encenação, que eu acho muito triste, né? Aquela coisa forçada, né? Não precisa forçar, não se dá bem com a outra pessoa, trate com respeito, cumprimente, educação, respeito à educação, sempre bem-vindo, né? E a gente passa tranquilo. Assim, não vai deixar outro triste, às vezes envolve um familiar, uma avó, né, que é mais, né, que quer que esteja todo mundo se dando bem. Então, faça pelo outro também, né? Assim, reserve um pouquinho dessa sua força aí para agradar um outro familiar, se possível. A gente ficou tanto tempo sem esses encontros que parece que agora é meio obrigatório rever todo mundo e no meu dia a dia não é assim, não vai ser assim o meu final de ano. A gente vai conversar um pouquinho sobre essas questões também dos reencontros e de muitas famílias, né? Porque há um encontro de vários núcleos, né? Nas festas de fim de ano. Alguns núcleos que não estão preparados ainda para fazer esse reencontro por conta da pandemia, sim, né? Porque algumas pessoas agem como se a pandemia tivesse acabado e a gente sabe que esse momento ainda não terminou e que pode exigir ainda mais tempo para determinados lares, né? Para fazer essa volta, mesmo que seja
com segurança, usando máscara, né, restringindo ali a questão do encontro e até do tempo do encontro. Mas a gente vai entender um pouquinho sobre esse dizer não, né? Como é que você se posiciona nesse momento? Eu gostei bastante dessa dica da doutora, então, que não é preciso obrigatoriamente resolver todas as questões nesse momento, mas como toda relação familiar, né? E é dessas relações que a gente está falando agora, com respeito, a gente consegue fazer uma boa convivência, né? Então, estar presente ali no evento, sem precisar resolver nada e conversar de assuntos desagradáveis. Já já a gente volta para abordar essa questão também do dizer não a esse encontro, tá? Que nunca houve essa possibilidade antes da pandemia, né? Não houve, às vezes, não havia essa possibilidade. Às vezes era um encontro que você nem gostava, mas você ia, afinal, era o fim de ano e era quase que obrigatório essa aparição, né? Já já a gente fala sobre esse posicionamento aí que a pandemia trouxe pra gente, dessa possibilidade e da realidade ainda do momento da pandemia que possibilita isso. Perguntinha do público do WhatsApp na tela, Kleber Pereira. Não seria mais fácil escrever possíveis batalhas que poderiam acontecer no decorrer do ano e se preparar para superá-las? Ele diz respeito àquelas nossas resoluções de ano novo, né? Legal, Kleber, essa ideia pode funcionar para algumas pessoas ou não, doutora? Boa tarde, Kleber. Olha, pensando aqui, como que a gente vai prever essas batalhas que virão? Olha, interessante, eu nunca tinha pensado dessa maneira, mas eu acho que assim, prever as batalhas, talvez a gente se arme muito, né? Então a gente não viva de forma natural e tranquila. Então assim, se a gente ficar sempre esperando as coisas ruins que vão acontecer ou que eu vou ter esse problema, né? Eu acho que a vida fica muito pesada. Então a resiliência, você estar preparado para enfrentar os momentos difíceis é uma coisa. Agora, você ficar prevendo situações, né, catastróficas, batalhas, algo difícil, aí eu não sou muito a favor, porque você acaba se impregnando com uma coisa negativa. E assim, de ficar sempre na defensiva, né? Então, eu acredito que assim, é sempre trabalhar para você estar bem, equilibrado, e quando essas batalhas vierem, aí sim você ter a serenidade e a condição de enfrentá-las. Legal. E você posicionou de uma maneira mais realista isso de fazer as resoluções, né? Então, pensar em metas reais, possíveis, né? Acho que tudo isso já traz na nossa mente, pelo menos traz na minha. Quando eu penso no que eu desejo e no que eu vou fazer para conquistar mais no ano que vem, eu também penso no que eu tenho que fazer para chegar lá. Porque as coisas não simplesmente acontecem, né? Então, ainda que os milagres aconteçam, eu acredito e eu vivo esses milagres, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Sem dúvida. Então, a lista não é uma coisa assim que eu escrevo, né, como se fosse um presente do Papai Noel. Eu vou escrever tudo na lista e simplesmente a coisa vai acontecer para mim. Como diz Luquinha, chorando, não é assim, né? Não vai assim, aquilo é a minha lista de desejos e ela simplesmente vai acontecer. Não, ela depende do meu empenho. Algumas coisas mais, outras menos, né? Mas sim, sem dúvida, né? A gente precisa se programar, a gente precisa se empenhar, se dedicar, né? Estar atenta àquelas coisas. E imaginando, aí, né, quando o Kleber falou das batalhas, é que assim, imprevistos acontecem. Então, por exemplo, eu tenho um planejamento financeiro para comprar determinada coisa, um carro neste ano. Né? Mas pode ser que eu tenha que consertar a minha casa, pode ser que apareça um outro gasto que inviabilize esse meu plano, né? Vamos dizer, esse meu sonho. A gente tem que contar com isso, porque a vida, né, tem vários imprevistos, na parte sentimental, na parte financeira, né, em todos os contextos. Então, assim, aí também não é desculpa, eu estou trabalhando, né, para minha resolução, para concluir o meu sonho, porém algo aconteceu no caminho que retardou, né, a concretização disso.
mas não que assim não possa acontecer ainda, é só recomeçar. Excelente. Mais uma perguntinha do público na tela, vamos ver. A Jéssica, o que fazer nas festas comemorativas com pessoas que são indesejadas na sua casa? E mesmo sabendo que são indesejadas, elas querem permanecer para criar situações de desentendimentos e frustrações? Jéssica, muito obrigada, mas eu tenho uma ideia e um pensamento de quem a gente coloca dentro da nossa casa, que é muito com a nossa permissão. Só entra na minha casa quem eu permito que entre, e não tem festa e nem desculpa que possa né, fazer com que alguém que eu não desejo possa estar dentro do meu lar, né? O meu lar é meu lugar seguro, doutora. Fala um pouquinho sobre a pergunta da Jéssica. Perfeito. Jéssica, a gente sabe que isso acontece, né? E como a Denise falou, assim, a nossa casa faz parte daquilo dos limites, né? Então eu preciso dizer não, eu não sou uma pessoa ruim quando eu digo não, quando eu imponho o meu limite, quando eu peço respeito dentro do meu lugar, dentro do meu espaço, né? Então, assim, você não precisa responder perguntas indiscretas, você não precisa receber dentro da sua casa alguém que, assim, nitidamente não está querendo te trazer coisas boas, E ainda acontece uma coisa interessante, algumas, vamos dizer, arapucas de família. Então, a pessoa fala assim, olha, vem aqui para a festa, fulano não vem. E assim, faz surpresas, eu acho que é um desrespeito isso. A pessoa tem que ser avisada. Então, uma pessoa que não se dá bem com a outra, né, e vai ter uma festa onde essas pessoas possivelmente se encontrarão, elas precisam ser avisadas e não enganadas, né? Então, tem pessoas, não, pode vir, eu te asseguro, né? E aí aquela coisa da família, não vão fazer essas duas pessoas se encontrarem, porque daí elas vão ficar bem, porque é clima de Natal. Isso pode estragar a festa, né? Pode magoar o outro que se sentiu traído, enganado. Né? Então, e foi, assim, né? Foi, de fato foi. Né? Então, essas coisas, assim, não façam com as pessoas, né, o que você não quer que faça consigo. Então, ponha-se no lugar, você gostaria que fizessem isso com você? Então, não faça. E, dentro, assim, a festa, você pode dizer não. Você não precisa, às vezes, ser rude e dizer assim, olha, não vou participar porque eu não gosto da fulana, ou porque cicrano é chato. Eu não preciso falar isso, eu posso simplesmente dizer, sem falar mentira, sem se estender muito, olha, infelizmente não vou poder comparecer. Pronto. Ah, mas por quê? Olha, porque eu não vou poder. Ótimo. Excelente. E como é que a gente faz para conquistar, que eu acho que é muito uma conquista isso, né? Para quem nunca conseguiu dizer não e se posicionar, inclusive para esse momento em que, às vezes, você... Bom, isso que a doutora falou, de avisar quem vai estar, não só por conta de se houver, né? A gente sabe que o ideal é não haver, mas não só por isso, desavença, não só por essa questão, mas também porque as pessoas têm níveis de exposição com relação à Covid e à pandemia diferentes. Então, pode ser que você não queira estar no lugar onde, junto com uma pessoa que se expõe demais, que não liga para nada da pandemia, né? Enfim, se posiciona dessa maneira, não se cuida, né? A gente sabe que a situação ainda está vigente, está acontecendo e a gente deve permanecer tomando todos os cuidados. Então, isso de dizer quem vai estar, para mim, é fundamental. Mas como é que a gente também se posiciona e diz assim, olha, você me desculpa, mas esse ano eu ainda não estou pronta, eu não estou pronta ainda para fazer esse encontro, né? Eu quero continuar preservando a minha casa, a minha família, para quem tem filhos que ainda não tem a possibilidade de fazer a vacinação. Então, de certa forma, eles seguem mais expostos, né? A criança é mais difícil de conseguir usar a máscara de maneira adequada. A gente sabe dos percalços, né? Olha, eu acho que a equação é assim, o quanto isso vai me fazer mal, né? Então, assim, é difícil falar, não, é difícil para todas as pessoas, principalmente família. Às vezes é o marido que pede, às vezes é uma mãe que pede, né? Uma pessoa que para a gente é muito importante. Então, falar não para aquela pessoa vai gerar muita culpa em você, mas também a gente precisa partir do autocuidado, né? Então, a gente precisa estar bem primeiro para a gente
ser bom para os outros. Então, se aquilo te faz mal de uma forma que realmente é quase que assim, impossível de tolerar, então é o momento de dizer, olha, infelizmente, né, de uma forma assim, educada, cordial, mas precisa falar esse não. É porque dizer esse sim, quando você quer dizer esse não, é como se você estivesse acariciando a outra pessoa, mas se agredindo. Sim, então, né? dizendo não para si. Você está passando por cima daquilo que você acredita, não vai aproveitar o momento, não vai curtir, né? Então, será que vale a pena? A gente faz algumas concessões pela nossa família, eu sei, né? O marido pela esposa, a esposa pelo marido. A gente faz algumas coisas que, pela nossa vontade, muitas vezes, a gente não faria. A gente faz por amor. Mas, para tudo isso, você tem que estar tranquila, em paz com essa decisão, né? Sim. E também não adianta dizer sim e aquela coisa depois punir o outro. Ah, eu fui. Ou então, no casamento isso é bem comum, né? eu fui, olha, eu tava lá, tá vendo? Eu fiz a minha parte. Não pode fazer isso. Não pode. Chega lá, vai ficar emburrado, ou chega lá, vai provocar o outro. Gente, pra que isso? É melhor não ir. Era melhor não ter ido. Aí é? até a outra parte, né? Você tava tentando agradar o outro, depois você faz essa cobrança, não valeu de nada, era melhor ter falado não. Nada mais triste do que um ambiente pesado, um ambiente assim, sabe? Eu acho que celebração é para ser uma coisa leve, alegre, tranquila. Mas para tudo isso, é preciso ter um mínimo de autoconhecimento, não tem, doutora? Como sim. terapia é fundamental para as pessoas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque muitas vezes as pessoas, não é por maldade, as pessoas elas têm determinados comportamentos e atitudes porque é uma coisa assim meio que instintiva. Ela não pensa que ela está fazendo aquilo errado, que aquilo pegou mal, que aquilo não é adequado, sabe? Ela não se conhece, é o que você falou, ela não se conhece, ela vai fazendo o que ela vai sentindo. Né? Assim como uma criança, né? Que age assim meio que por impulso e por... Então, quando a pessoa ela consegue ler o ambiente, ler as pessoas minimamente, né, que ela tem essas habilidades sociais, a vida fica muito melhor, né, para ela e para quem convive com ela. Perfeito. A gente costuma falar bastante aqui da importância da saúde mental, né? De conseguir se organizar, de ter esse autoconhecimento, a importância de buscar os profissionais, né? Que são os profissionais da saúde mental. Mas a gente sabe que algumas pessoas, não só pelo final do ano, mas já carregam situações difíceis, então já tem o transtorno de ansiedade, né, generalizado, o TAG, as pessoas que já têm um transtorno obsessivo compulsivo, que já carregam de alguma maneira algum transtorno dessa área e que o fim de ano pode acabar sendo um gatilho para essas situações ficarem ainda mais graves. Como lidar? Então, de repente você tem um familiar, às vezes é seu marido, é sua esposa, é o seu filho, é a sua irmã, o seu irmão. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas a passarem por esse momento, então? Celebrar, deixar mais leve para o outro. Às vezes a gente pode ajudar, né? Pegando um pouquinho do peso que está com o outro e carregando assim, só para transpor aquele momento. Você não vai resolver a questão, mas a gente não consegue ajudar como família, doutora? Sim, sem dúvida. Assim, primeiro é aquela coisa, o respeito e entender que são transtornos que você não vê, mas eles existem, porque existe, né, a gente fala, hoje em dia é muito mais aceito, né, a questão da saúde mental, mas ainda tem. Se vai ser um braço quebrado, tá tudo bem. Agora, se a pessoa vai falar assim, depressão, as pessoas não têm paciência, as pessoas não acreditam, as pessoas provocam. Tratam como doentinho, sim, né? Tem aquela coisa meio pejorativa. Então, às vezes vamos dizer, só esse jeito de tratar não precisa nem ser verbalizado, uma ofensa direta, né? Mas aí uma ironia, um sarcasmo, isso já é uma agressão,
né? E isso provoca uma pessoa que, se a gente está falando que para a maioria das pessoas que não tem já uma questão prévia, já é uma época difícil, imagine para quem tem, né? Então, assim, procura evitar sobrecarregar essas pessoas, ter um pouco mais de paciência, né? Assegurar que essa pessoa, por exemplo, tenha seu remédio. Nessa época do ano, muitos profissionais viajam, né? Então acontece que a pessoa não se programa e ela tem medicação e ficou sem medicação no fim do ano. Terapia, muitos terapeutas agora com essa possibilidade, né, de fazer as sessões online, então isso ficou muito melhor. Mas sempre que chega fim de ano, as pessoas viajam ou o profissional viaja, então a pessoa passava um tempo sem terapia, então isso também, né, acaba sendo mais uma questão aí para sobrecarregar essas pessoas. Então, assim, estar preparado para passar essa época de fim de ano nas questões práticas, né? Evitar provocar essa pessoa, ter um pouco mais de paciência, direcionar essa pessoa para evitar os excessos, né? Então, se a pessoa ela já tem um problema de controle dos impulsos, essa pessoa pode sair fazendo dívida, essa pessoa pode, né, como eu já disse, comer demais, beber demais, tudo demais. Porque ela, né, fica o estresse vem, né, sobre em cima daquele problema que ela já tem, né, então deixa ela mais predisposta aos excessos, né, então uma pessoa deprimida, tenta estar ao lado dessa pessoa, não deixar essa pessoa sozinha, né, motivar, enfim, para cada um, se é um familiar, você já conhece você já sabe o que essa pessoa precisa, quais são, né, ali as deficiências, as dificuldades, então assim, trabalhar para que a coisa flua, né, como você falou, da forma mais tranquila possível. Mas sim, reconhecer, validar o sofrimento alheio. Eu acho que isso é importante. Né? Todos nós temos problemas, mas algumas pessoas têm mais dificuldade, né, por condições já pré-existentes, de lidar com o cotidiano. Eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, doutora, muitas famílias ainda estão enlutadas, né? A gente sabe que o número de mortes reduziu, mas não zerou por conta da Covid, né? Então, ainda há esse momento que a gente vive e as perdas que aconteceram. No ano passado, nesse ano, muitas vezes esse luto está sendo arrastado, porque como a pandemia ainda não terminou, essa situação que envolve essa perda continua, muitas vezes, muito forte, né? Como lidar com esse luto nas festas de final de ano? Por favor, doutora. Olha, realmente muito difícil lidar com o luto no fim do ano. Com festas acontecendo, parece que as outras pessoas estão desrespeitando a sua dor e não é isso. A gente tem que lembrar que cada pessoa é uma pessoa e cada um tem a sua realidade, né? Então a pessoa que está enlutada, é importante que ela se cerque de autocuidado, de pessoas queridas, né, de apoio, busque apoio das outras pessoas, né? Evite mergulhar nas lembranças. Às vezes a gente enganar o cérebro é mais fácil. De vez você está ali já triste, você vai ficar pensando no que aconteceu, no que passou, deixa para depois, né, para quando passar isso tudo, quando você estiver mais fortalecido, tente se distrair, né, seja com um programa, com alguém, tente distrair a cabeça nesse período e lida com esse sentimento quando você estiver mais fortalecido e com alguém para te amparar. Tá dado esse recado, eu vou para o intervalo, no próximo bloco tem mais bate-papo, até já! Nós estamos de volta hoje falando sobre como lidar com o estresse de fim de ano. A nossa convidada é a queridíssima psicóloga clínica, doutora Triana Portal. Ela que sempre vem aqui com bastante carinho esclarecer as nossas dúvidas, falar sobre saúde mental e de tudo que gira em torno disso. Aproveite a oportunidade para enviar sua pergunta. Ainda dá tempo, esse é o último bloco, mas você ainda pode participar através do WhatsApp. 11 33 37 5886 e eu espero a sua participação, então, até o finalzinho do programa. Vamos lá, então. Esse posicionamento que a gente conversou aqui, né, essa possibilidade de você
se respeitar. A pandemia não era para ter melhorado isso em nós, de certa forma. Então, porque a gente precisou fazer escolhas, né? Então, muitas pessoas mudaram seus trabalhos, abriram mão, às vezes, de salários maiores por conta de segurança com relação à exposição ao vírus, né? Essas coisas aconteceram e assim, às vezes no amor, às vezes na dor, a gente precisou lidar com situações aí que a gente não lidaria em outro momento, né? Explica um pouquinho pra gente, doutora, se dá para aprender. Eu sou filha de psicólogo, eu acredito que terapia seja bom para todo mundo. Eu fui criada ouvindo isso, né? E tendo a profissional ali, que é a minha mãe, que claro que não atua como psicóloga, nem para mim, nem para o meu irmão, mas que tem o conhecimento, que é muito importante, né? Mas, às vezes, a gente tem que engrenar, mesmo sem o profissional, né? Explica um pouquinho, por favor. Sim, você estava falando da pandemia, né, e de que assim, a tolerância que a gente teria que ter, né, adquirido nesse tempo, e eu acho que para algumas pessoas, né, tirando, lógico, a parte ruim, tem um lado positivo de autoconhecimento, né, e de percepção. Eu acho que quando a gente está falando de estresse de final de ano até é muito pertinente, né, é que, assim, vai ter outro fim de ano, né, as coisas podem esperar, né, a gente tem que se autopreservar. E assim, isso não vai, assim, vamos dizer, causar um problema tão grande quanto a gente supunha que ia acontecer. Negar uma festa de fim de ano, negar uma viagem, esperar mais um pouco. As coisas podem esperar, né? E assim, o que é mais importante para a gente? Eu acho que assim, e para mim ficou muito claro, né? Assim, a importância da família, da saúde, muito mais, porque a tendência, principalmente nos grandes centros, né, a gente está falando de São Paulo, mas assim, né, na correria do dia a dia, a gente vai esquecendo, a gente vai deixando as coisas mais importantes e as pessoas mais queridas em segundo plano, em função, né, muitas vezes de trabalho, de agradar as outras pessoas, de cumprir um papel, de cumprir um prazo, e não deve ser assim, né? Assim, com tantas perdas, com tantas coisas que a gente viu que aconteceu e assim, como a vida é frágil, então a gente precisa pensar na gente em primeiro lugar, não é ser egoísta, é completamente diferente disso, tá? Mas assim, estar bem, né? Priorizar o que é mais importante para você, conseguir ter esse autoconhecimento, mesmo que não através de terapia, mas assim, buscar no seu dia a dia ser uma pessoa mais esclarecida no sentido assim, né, de emoções e de atitudes e comportamentos, né, pensando mais no todo, mais para frente, não só nesse momento, não só no mês de dezembro, não só na festa de família ou na festa da empresa ou na viagem do fim do ano, mas pensando na vida assim, como um todo. Eu acho que é isso, porque a pessoa foca, né? Parece que o problema ele fica amplificado, assim, eu tenho aquele dilema, vou ou não vou nessa festa, não consegui comprar o presente do fulano, e agora o que eu vou fazer? Tão grande no problema, né? Exato, meu Deus, é uma coisa assim tão pequena perto do que é a vida, né? E assim, tudo pode ser assim consertado, revisto no seu tempo. Cada um tem o seu tempo. Então, assim, evite assim ficar com concentrar todas as energias, né, num determinado período e num determinado evento, porque isso é muito pequeno. Isso é muito pequeno. Legal. Próxima perguntinha que chegou através do WhatsApp, vamos colocar na tela? Rita, eu estou grávida e ando muito estressada. O olho e a boca tremem. Tem uns 20 dias que a minha boca ficou torta. O que devo fazer? O que fazer, doutora? Rita, muito obrigada pela sua pergunta. Parabéns pela sua gestação. Eu estive grávida também durante a pandemia e não é algo fácil de atravessar, né? Mas a gente consegue, doutora. É verdade. Rita, olha, também, assim, parabéns pela sua gestação. Eu fico feliz que você percebeu
que tem alguma coisa que está incomodando, que não é assim saudável, eu acho que a primeira coisa é você conversar com o médico, o profissional, seja a médica, o médico, o ginecologista que está te acompanhando, né? E assim, comunicar isso que você está sentindo. Então, realmente, esse blefaroespasmo, que é quando a nossa pálpebra fica assim tremendo, isso é um sinal de estresse. Parece que não tem nada a ver, né? O que tem o olho a ver com estresse? Mas tem sim. Então, esse é um sinal. Né, formigamentos, cada pessoa tem a sua área do corpo mais sensibilizada, mas isso é um sinal de estresse. Então, assim, não é legal para o bebê, não é legal para você, né? A gestação, conforme ela vai avançando, né, vai ficando mais difícil, né, de você fazer as coisas, né, a pessoa fica mais pesada, o corpo fica mais cansado, e você também tem que se preparar para quando o bebê chegar, né, que é um período difícil, a pessoa não dorme bem, a gente tem o verão agora que castiga um pouco, né, então, assim, realmente, aqui o que eu posso te dizer é que, de fato, me parece que você está estressada e que precisa procurar um profissional. Num primeiro momento, procure o médico que te atende, né? E se for necessário, conforme a orientação dele, ele vai te caminhar para um outro profissional. Muito legal. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre algumas mágoas que podem ter sido agregadas aí nesse momento de pandemia. Então, nós passamos por momentos muito piores aí, né? Hoje a gente está num momento, sim, mais tranquilo da pandemia. Nós passamos por momentos bem difíceis. E aquele primeiro momento onde havia pouca ou nenhuma informação sobre o vírus e o que seria e o impacto dele, né, para a saúde na vida das pessoas, naquele primeiro momento foi o isolamento mesmo, né, propriamente, assim. Não visite principalmente idosos, cada um na sua casa, então restrinja ao máximo, escolheu quem está ali sob o mesmo teto, é com aquelas pessoas só que você vai ficar. E nesse momento, a gente lançou mão, estou falando como aconteceu na minha casa, né, da tecnologia. Então, estava impossibilitada de encontrar minha família, e eu levo isso muito a sério, eu uso esses recursos até hoje, mesmo estando num momento mais tranquilo. Faz a videochamada, você faz todo mundo participar, né, então... Quando o Luquinhas nasceu também foi assim, que as pessoas conheceram ele, através de vídeo. E algumas pessoas tomam a iniciativa e ligam, né? Outras não. Outras dizem não. Então, se ela não liga, não liga, eu espero a mesma coisa. E acaba ficando uma mágoa ali de não me procurou, às vezes familiar, até próximo. Não me procurou, não quis saber, não foi atrás. E agora, com a situação e o evento das festas de final de ano, essa pode ser a desculpa para também não vou encontrar. Pode estar relacionada, vou me preparar para dar um recado enquanto eu chego até lá. Isso pode, como se livrar desse desgaste que, né, tem a sua razão, mas também, poxa vida, se vocês deixa que eu deixo, né? É uma situação complicada se a gente também não tomou uma atitude para resolver. Conta um pouquinho pra gente se tem demanda desse tipo no consultório e como lidar com essa situação. Tem até essas frases engraçadas que o pessoal coloca no fim de ano, né? Você que não me viu o ano inteiro, que permaneça o ano que vem, né? Então as pessoas acabam levando isso até para um lado de humor, mas na verdade a gente sabe que tem uma dor por trás, né? Explica um pouquinho pra gente, por favor. Bom, se a pessoa não te procurou, não te viu o ano inteiro e ela te procurou agora, né, pense no positivo disso, né? Não tenha uma atitude assim, vamos dizer, até um pouco infantil, de falar, não, agora eu também não quero conversar com essa pessoa, de querer revidar. Né? Cada um tem o seu tempo, o seu momento, a gente tem que respeitar. Às vezes a gente acha que o outro está faltando com a gente, mas a gente não sabe o que está acontecendo na cabeça dele, no coração dele, que problemas ele tem, né? E às vezes a comunicação falha também, né? Uma pessoa não comunica que está magoada, não comunica que está triste. Então, como o outro vai saber
Assim, ninguém consegue, às vezes, a gente fala que lê o outro, mas a gente também, assim, não adivinha o que está dentro da cabeça da pessoa. Então, assim, a comunicação é muito importante, né, e reconhecer o que a pessoa fez de bom, deixar para lá, assim, salvo se for uma ofensa muito grande, que você precise de mais tempo para digerir, assim, não fique tentando, assim, dar o troco, porque eu acho que isso não leva a nada. Já já eu volto para saber mais, agora aquela dica para intensificar o seu crescimento capilar, porque ninguém merece ver o cabelo caindo e não poder ter a ferramenta para resolver, né? Mais de um terço da população, entre homens e mulheres, sofrem com a queda excessiva dos fios. Isso atrapalha a autoestima. Por isso, tá aqui, foi desenvolvido com exclusividade o Natucare Nails and Hair Queda Excessiva. A Pri vai dar esse recadinho, vamos ver. Oi, Denise, olha só, não perca tempo, já vai ligando, 0800 777 8000, porque o Natucare Nails and Hair Queda Excessiva é um poderoso tratamento contra a queda excessiva dos cabelos, auxilia no fortalecimento das unhas fracas e quebradiças, além de rejuvenescer a pele. O Natucare é um kit completo, contendo um shampoo, uma loção tônica, cápsulas que atuam de dentro para fora e que juntos trabalham para a redução da queda excessiva dos cabelos, reduz a oleosidade e auxilia no crescimento dos fios, tudo comprovado dermatologicamente, deixando seus cabelos com muito mais brilho, bonitos e saudáveis. Ainda contém cápsulas com vitaminas e minerais, que são importantíssimos para o nosso organismo. Ajudam a fortalecer a pele, auxiliam na redução de marcas de expressões e no tratamento de unhas fracas. Ligue agora no 0800 777 8000. Denise, é com você. É isso aí, Pri. O Kit Nails and Hair é maravilhoso mesmo. E ainda, para ficar melhor, tem super promoção que só dura 5 minutos. 0800 777 8000. Você fala que viu o Kit Nails and Hair aqui no Consulta ao Doutor e a Natucare te ajuda parcelando em até 10 vezes. Pode pagar no cartão, também pode ser no boleto. E de qualquer maneira, a entrega é grátis para todo o Brasil. Mas atenção, se você escolher como forma de pagamento o cartão de crédito, você ganha um brinde surpresa. Mas tem que ligar. 0800 777 8000. Essa é a sua parte, é o que você tem que fazer agora. E aí você vai poder dizer adeus à queda excessiva de cabelos, vai mantê-los bonitos e saudáveis, as unhas fortes e a pele com aspecto jovem. 0800 777 8000. Tá dado esse recado. Eu vou voltar a conversar com a doutora, porque esse momento, então, em que as pessoas podem estar enlutadas, a gente sabe que o momento pandêmico sempre inspira mais cuidados, gera medo, ansiedade e situações que até eu vivi, eu conversei bastante sobre isso no meu puerpério, até com a doutora Triana Portal. Vivendo o melhor momento da minha vida no pior momento da vida moderna, né? Então, assim, da atualidade, o pior momento. A gente não esperava ter uma pandemia, imagina. E eu vivendo dentro da minha casa o melhor momento da minha vida. Então, existe essa questão até de, muitas vezes, ter uma culpa nessa felicidade, no momento em que o mundo chora, né? Explica um pouquinho, porque muitas pessoas, a gente recebeu pergunta aqui de uma gestante também. É difícil isso, né? Você tá feliz, é o sonho da sua vida, mas todo o redor não está favorável e vibrando com você muitas vezes pela sua alegria. Explica um pouquinho, doutora. É interessante, você está falando da culpa de você se sentir feliz quando tem pessoas tristes, enlutadas, com problema, mas, gente, isso é a vida, o mundo é assim. Agora, muito mais, de uma forma muito mais drástica, considerando uma pandemia, mas ainda assim você tem direito de ter o seu momento de felicidade, de conquista, seja, né, a maternidade, o casamento, uma conquista de um filho. Isso tudo deve ser celebrado, sim, independentemente do seu redor. Lógico que você não precisa fazer assim uma propaganda, né? Enfim, uma festa e expor para todas as pessoas, principalmente as que estão muito tristes, né? Mas dentro do seu núcleo, na sua casa, com a sua família, com as pessoas que convivem com você, você tem direito, sim, de curtir isso da melhor forma. Não precisa existir culpa, porque não foi você que causou tudo isso. Né? Você precisa, sim, respeitar, entender, né? Ter um olhar empático com as outras pessoas, mas, assim, não deixar de viver o seu momento. Acho que assim, é bem permitido
e aconselhado que você viva, sim, esses momentos. Legal. Perguntinha do público, vamos colocar na tela, chega através do WhatsApp, a Lídia. Estou com depressão e ansiedade, não só por causa da pandemia, sempre fui assim. O que posso fazer? Minha família é pequena e eles me abandonaram. Lídia, sinta-se abraçada por mim agora aqui, doutora. Lídia, também, assim, sinta-se acolhida. Eu acho que é muito difícil para as pessoas que têm família pequena ou que não têm a família, ou que a família mora longe, né? A gente acabou não mencionando isso, mas isso também é uma questão importante no fim do ano, em que as pessoas se juntam. Então, muitas famílias são grandes e o problema é até porque tem muita gente e, né, isso é motivo para ali desavença, enfim. E a pessoa que não tem? E a pessoa que está sozinha, né? Que não tem familiares, que o familiar foi embora, ou porque a família é pequena, realmente é muito difícil. E se você já vem, né, aí de sempre, você diz desde sempre, deve fazer bastante tempo, né, que você sofre aí depressão e tudo isso, você primeiro precisa procurar ajuda, né, porque carregar esse fardo sozinho é muito difícil e a coisa tende a ficar cada vez mais difícil. Então, assim, nesse momento de fim de ano vai ser realmente difícil para você, como já deve ter sido outros anos, e para outras pessoas que passam por isso, né? Então, realmente é um momento mais triste, mas é importante que você busque, assim que possível, ajuda, tá? Isso vai trazer mais qualidade de vida para você e mais força para você lidar com essa realidade. E lança a mão da possibilidade agora de fazer essa primeira consulta, ou até outras, né? A possibilidade de fazer online as terapias também. Às vezes é isso que às vezes impossibilitava as pessoas de buscar, às vezes um medo, uma vergonha, né? Aí o deslocamento, tudo é desculpa. Quando a gente não tem certeza de que realmente tem aquela força para ir buscar o tratamento. Então, lançar a mão. Eu sei que agora no final de ano pode ficar mais complicado o acesso a alguns profissionais, mas, em compensação, outros se dedicam mais nessa época porque sabem que há mais a depressão, a melancolia, às vezes até questões de suicídio, né, muito evidentes nessa época. Então, alguns profissionais não, mas outros ficam 100% dedicados nesse momento de fim de ano, né? Então, buscar por esses profissionais. Hoje, com a internet, a gente consegue tudo. Exatamente. Eu estou atendendo pessoas até de outro país, para você ter uma ideia. Então, assim, hoje é possível você escolher o profissional, às vezes você muda de cidade, ou você está, como eu disse, né, está viajando, o profissional está viajando, ou você está viajando, ou mudou de cidade, você já tinha confiança naquele profissional, é possível continuar o tratamento. No momento em que o profissional fica muito longe da minha casa, eu moro numa cidade grande, tem trânsito, é possível fazer com muita qualidade as sessões online. Legal. Então, isso assim foi um avanço muito grande e assim que trouxe benefício todos, né? Enorme. O tempo acabou, eu vou passar os contatos da doutora, @Clínica Portal Morumbi lá no Instagram, Clínica Portal Morumbi no YouTube, todos os vídeos da doutora Triana Portal, você encontra lá no YouTube da doutora, né? Isso. Sigam lá a página do Instagram, estou sempre colocando matéria nova, vídeos no YouTube. Aguardo Obrigada vocês por lá. ter vindo, viu? Agradeço muito. Obrigada. muito. Feliz Natal, excelente Ano Novo. Você vai estar aqui com certeza conosco. Obrigada. Para você também, obrigada. Muito obrigada a você que escolhe nos assistir, que nos acompanhou durante todo esse ano. A sensação é de dever cumprido mesmo, estou muito feliz, um excelente Natal. A gente continua se falando nas redes sociais, porque eu estarei muito ativa agora nessas férias aí para atualizar vocês de todas as novidades, que vem muita novidade por aí. Estou animadíssima para o ano que vem. E como é que estão os seus planos? Me conta nas minhas redes sociais. Feliz Ano Novo. Tchau!